Olá, estamos ao vivo, começando mais uma live nessa segunda-feira. Nós temos um encontro marcado toda segunda-feira, meio-dia, para falar de autoestima e de saúde emocional. Espera aí. Deixa o Instagram anunciar que nós estamos ao vivo. Quero dar as boas-vindas para você que está chegando agora. O tema de hoje é insegurança pessoal e profissional. Será que isso é uma questão para você hoje em dia? Olha, nessa segunda-feira eu quero deixar esse espaço também aberto para você colocar perguntas e a gente fazer um momento de bate-papo aqui, tá bom? Você manda sua pergunta ou você manda alguma experiência sobre esse tema e a gente conversa, tá? Vamos começar o nosso tema? Uma de vocês aí já viveu ou vive essa sensação, essa experiência de insegurança pessoal ou profissional? Muitas das vezes a insegurança, ela acontece assim, ela surge, né, na nossa vida há muito tempo atrás, muito tempo atrás. Às vezes por experiências que a gente viveu na nossa infância, não foram superadas, ou, na verdade, na criação dessa pessoa, né, na sua formação ali dentro do sistema familiar, não houve um reforço positivo, não houve um encorajamento, uma validação da sua capacidade, e aí essa pessoa cresce insegura, sem saber como lidar com a vida, com as relações. Outra coisa também que pode estar por trás da insegurança é a superproteção. Então, aquela pessoa que viveu um contexto familiar de superproteção, não dava espaço dela se arriscar, a vida era passada para ela de uma forma muito hostil e perigosa, tudo não pode, não faz isso, e aí a criança cresce limitada, não consegue expandir, desenvolver, e aí acaba se tornando uma pessoa muito insegura também. Outra forma, né, outra maneira que a gente percebe de influenciar nessa insegurança é alguém que foi muito assim, cobrado, excessivamente cobrado, tá? É claro que a autocobrança e a cobrança que vem do outro, ela faz parte da vida, mas uma pessoa que foi extremamente cobrada ou até mesmo punida pelos seus resultados, ela pode desenvolver essa insegurança em outra fase da vida. Então, tudo que ela faz, ela fica insegura. E será que tá certo? Será que o que eu fiz tá certo? Ela fica sempre esperando a punição, sempre esperando a crítica ou a cobrança de alguém sobre aquilo que ela fez. Eu já atendi casos assim no consultório, que a paciente chega lá e fala assim: Júlia, hoje eu nem moro mais com meu pai, mas quando eu tô em casa ou quando eu tô no meu trabalho, eu tenho a impressão de que eu vou escutar a voz dele assim, repreendendo aquilo que eu tô fazendo. E aí eu lembro desse relato dela, ela falando que tudo que ela faz parece que tá errado. Não, não é assim. Não, faz de outro jeito. Não, assim tá errado. Não, não, não. E tudo parece que ela não pode fazer nada. Tudo tá errado que ela faz. E aí isso constrói, né, uma relação consigo mesmo de insegurança. Imagina, nada que a pessoa faz está certo, tudo tem uma crítica, tudo tem uma reprovação. Essa pessoa vai se sentir muito insegura na sua vida. E aí essa insegurança, ela aparece no âmbito pessoal e também profissional, tá? O que seria esse âmbito pessoal? Na vida pessoal, essa insegurança ela aparece desde a sua relação com você mesmo até os seus relacionamentos. Tem gente que gosta de separar em três partes: pessoal, profissional e relacional. Eu coloquei hoje relacional dentro do pessoal para ficar mais simples aqui na nossa conversa. Mas a insegurança pessoal, ela aparece na visão que você tem a seu respeito, não se sente segura do que você faz, daquilo que você decide e nem da forma como você se relaciona com as pessoas. Aqui, atrás do meu celular, tem
um conteúdo que eu organizei para o nosso tema, que fala sobre isso. Eu coloquei um mapa mental aqui do tema de hoje. E aí aqui diz que no pessoal tem pensamentos, e eu selecionei alguns pensamentos que podem surgir em uma pessoa que tenha insegurança pessoal, tá? Aqui tem, olha o pensamento que tem. Não sou boa o suficiente. Então, será que você já pensou isso? Você tá lá diante de uma coisa que você precisa fazer na sua vida. Você pensa, não sou boa o suficiente. Às vezes, a pessoa até pensa isso sobre alguém. Ah, não sou boa o suficiente para fulano. Nossa, fulano parece ser muito para mim. Não vou nem tentar, não vou nem me aproximar, chegar perto. Fulano é muito para mim. Gente, eu já vi pessoas sabotarem relacionamentos amorosos porque o namorado era tão legal com ela, respeitoso e tal, e que ela fica desconfiada, como se não merecesse, ou fica desconfiada de ter uma relação boa e fala assim, gente, eu não acho que ele é muito bom pra mim, ele vai encontrar alguém melhor, não é justo com ele. E aí pensamentos assim de inferioridade, como se você não fosse digna de estar com alguém que te respeita. Então, são pensamentos de inferioridade que revelam uma insegurança. E além de ser pensamento de inferioridade, pode ser um pensamento sabotador. Você imagina uma pessoa terminar um relacionamento com alguém que gosta dela, um relacionamento saudável, porque ela acha que aquela pessoa é muito para ela? Eu já escutei isso de um caso. A pessoa tinha essa sensação. E é muito ruim, né? Então, outro tipo de pensamento. Não vão gostar da minha aparência, não sou uma pessoa interessante, não tenho conquistas nem objetivos para desenvolver uma boa conversa. Aqui, todos esses pensamentos, eles se relacionam. Vamos começar por esse da aparência. A pessoa já em casa mesmo, antes de ir para o lugar, ela pensa, não vão gostar da minha aparência. A pergunta é, você já gosta? Porque se você não gosta da sua aparência, você vai fazer essa projeção. Você vai sair de casa super insegura. Agora, que preocupação é essa sobre a sua aparência? De que vão gostar ou não da sua aparência? Que preocupação é essa que se destaca? Tomando o protagonismo do seu dia, do momento de estar com as pessoas. Eu também já pude acompanhar alguns casos que a pessoa deixava de sair por causa do conflito com a aparência dela. Ela deixava de socializar por causa desse conflito. Ela não queria mais ir. Não queria mais ir, desanimava. Eu já vi também algumas inseguranças a respeito da roupa. Eu acho que essa crise, entre aspas, com a roupa, eu acho que todo mundo já passou. Em algum momento, você tá lá saindo de casa, se arrumando, na verdade, né? Se arrumando para sair de casa. Aí parece que naquele dia tudo que você veste não fica bom. Aí vai dando aquela angústia, aquele desânimo, e você não quer mais sair, você vai desanimando. Algumas pessoas, se estiverem em um momento mais sensível, já sente vontade de chorar. Aí se chorar, vai ficar com aquela carinha de choro, aí vai falar, nossa, não vou sair mais com cara de choro, melhor não ir, esquece e tal. Gente, quem nunca passou um perrengue assim na hora de sair? Às vezes é uma saída até importante, é um casamento de alguém, às vezes é para ir no aniversário de um amigo, de uma amiga, de uma pessoa da família, mas que naquele momento acontece algo ali que você fica mal com você mesmo, com o seu corpo, nada tá se encaixando. Eu acho que todo mundo, pelo menos, já passou alguma experiência assim, né? Quem nunca passou, me fala. Porque eu tenho escutado o quanto é comum esse tipo de experiência. A pessoa não tá bem naquele dia. E o que você faz nesse dia? Que você não tá bem com você. Você alimenta pensamentos que acabam ainda mais com a sua autoestima naquele dia. Eu já passei situação assim, de ter que sair. E às vezes eu até me atrasava. Eu não gosto de atrasar. Eu sou, assim, né, mais rigorosa com o horário. Eu não gosto de atrasar. Eu me incomodo muito quando eu me atraso. E aí eu lembro desse dia,
Eu nem lembro qual era a ocasião, se era um aniversário, se era um casamento, mas eu lembro que não estava ficando boa. Eu pensei a roupa, eu não testei antes, eu não vestia, eu não me maquiei antes, nada disso. Eu só imaginei, falei, vai ficar bom. E deixei para me arrumar na hora, no horário que eu calculei que dava tempo. Chegou na hora de me arrumar. A roupa não tinha ficado boa como eu idealizei. Não combinou. Eu não sei o que aconteceu na minha cabeça, que eu achei que dava certo aquela roupa. Mas chegou na hora, quando eu vesti, não deu certo. Aí bate aquele desespero e eu olho pra hora. Aí eu falo, nossa, não vai dar tempo. Aí a roupa que eu quero, eu vi que ainda tem que passar. Mas aí vai passar, vai demorar mais ainda. E aí a pessoa fica, ó. Já aconteceu isso comigo. E aí quando eu olhei pra hora, eu estava me atrasando. Porque parecia que nada que eu vestisse naquela hora estava bom. E fora as questões com roupa, né? Que às vezes você tem uma roupa legal ali, aquela de sempre, que você sabe que já fica bem e tal. Só que você não quer vestir aquilo de sempre. Você quer uma coisa diferente, você quer alguma roupa que comunique o que você tá sentindo naquele dia e tal. E não combina, não é legal. Enfim, diante de uma experiência assim, é necessário você aprender a se regular. Se acalmar, falar, respira, fala assim, não, calma. Eu vou vestir o melhor que eu tiver aqui em mãos, eu tenho esse tempo para me arrumar, vai dar tudo certo, respira fundo e vai. Porque se você se deixar levar por esse looping de pensamento, você vai se atrasar, você vai cancelar, você vai falar, ai, vai vocês então, não vou mais. Aí, não adianta. Já foge a proposta daquele dia. É claro que uma vez ou outra aconteceu uma coisa dessa, né? É normal, assim, a gente entende agora. Nenhuma situação da vida ser, deve ser capaz de te colocar numa posição de inferioridade a ponto de você alimentar sentimentos negativos e pensamentos negativos sobre você, porque naquele dia você não estava bem e a coisa não estava fluindo como esperado. Então, começa a refletir como é a sua relação com a sua aparência. Se você é muito insegura com a sua aparência, com o seu corpo, com o estilo que você se veste. E hoje em dia a gente tem uma vantagem, né? Tem aí a internet, então em relação à aparência, é importante que você conheça qual é o seu estilo, que roupa você gosta, quais são as cores que você gosta de se vestir, o que combina com você. Então, tudo isso é conhecimento para a gente buscar. E olha, eu lembro da época que pensar em autoimagem, ou imagem pessoal, como é mais dito por aí, era sinônimo de vaidade. Quem é que lembra disso? Né? Quem é que lembra que cuidar da roupa ou algo assim que combinasse era coisa fútil, né? Ou vaidade? Eu lembro, isso era muito visto. Só que com o passar do tempo, cada vez mais, a gente tem percebido que cuidar da aparência, cuidar da roupa que você veste ali, se combina com o seu estilo, se você veste ela de um jeito melhor, se você agrega um acessório dentro das condições que você tem. Não estamos falando aqui de marca, nem de coisas muito chique, sabe? Fora da realidade de cada um, não. É com aquilo que você tem. Fazer o seu melhor, saber combinar. Eu tinha muita dificuldade. Assim, de vez em quando ainda tenho, não sou a melhor de combinar, não, mas eu fui aprendendo e de vez em quando eu gasto um tempo ali para aprender essas coisas e encontrar isso, porque faz parte do meu autoconhecimento também, né? Ó, quem tiver experiências, compartilha aqui comigo, manda pergunta aqui no símbolo de interrogação que eu vou selecionar para acrescentar aqui no nosso bate-papo, tá? A Milena colocou pra gente, ó, eu já me senti muito assim, achava meu corpo horrível e achava que tinha que sair sempre com roupas grudadas para chamar a atenção do que eu não tinha. Bundão, colchão, essas coisas e, na verdade, sempre. Gostei de roupas folgadas e estilosas. Agora, há pouco tempo, aprendi que quem gosta de mim tem que gostar do que sou e não do meu corpo. E hoje uso minhas roupas folgadinhas, calças, me sinto muito melhor. Olha só, Milena, é seu estilo, né? É o seu estilo e antes
você forçava algo que não tinha a ver com você, não tinha a ver com o seu estilo, para tentar corresponder, sei lá, a um padrão social, a uma crença, né, de que a sociedade espera aquilo. Então, é diferente, né, de você se vestir com aquilo que você gosta e se vestir com aquilo que estão esperando, ou então com uma expectativa social. Enfim, é importante que cada uma se identifique com aquela roupa, se sinta bem, não passe frequentemente por essas crises do guarda-roupa, né? Apesar que a gente já falou aqui, todo mundo já deve ter vivido um momento assim na hora de sair, mas que isso não seja frequente. Que você aprenda e tudo isso vai te ajudar a lidar com as inseguranças, porque a insegurança com a aparência é algo que aparece não só com a roupa, às vezes é com o corpo, às vezes é com o peso. Às vezes a pessoa está se sentindo muito acima do peso ou ela está se sentindo abaixo do peso. A gente sabe que a sociedade ela estabelece, né, aqueles padrões, só que esse discurso de sociedade, de padrão, isso já é antigo, gente. Já é antigo. Ou você aprende a lidar com você mesma, apesar do que a sociedade diz e faz, ou você vai viver fadada ou, né, com a sensação de ser condenada a uma relação negativa com você mesma, porque a sociedade diz isso. A notícia é: a sociedade não vai colaborar com a sua autoestima, não espere isso. Não espere assim, não, quando a sociedade aprender a não julgar, quando a sociedade aceitar todos os perfis, aí sim eu vou viver feliz com a minha autoestima. Isso não vai acontecer. Então, essa história de sociedade já é antiga. Já é antiga. Então, ou você se posiciona no seu relacionamento com você mesma ali, com a sua aparência para fortalecer a sua autoestima, ou você vai se tornar refém da sociedade. E as versões de moda, né, elas mudam. As narrativas sociais mudam. Uma vez eu escutei de uma pessoa assim, olha só o que eu escutei. Falando ainda desse universo mais feminino aqui, né? A pessoa falou assim: ai, ainda bem que agora seio pequeno tá na moda, porque finalmente eu vou me sentir bem. A pessoa falou isso comigo. Aí eu fiquei assim, gente, como assim uma parte do corpo de alguém está na moda? Como que uma coisa do corpo... Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? A pessoa, ela se sentia mal com os seios dela. Ela julgava pequeno, se sentia mal com isso e tal. Quando a sociedade trouxe ali para a mídia dizendo que agora vamos destacar as mulheres de seios pequenos, aí ela se sentiu bem. Ou seja, ela ficou refém da narrativa social. Ela esperou a sociedade aceitar aquilo de uma forma positiva, né, e tal, para ela se sentir bem com ela mesma. Aí começou a ver referência de atriz, de cantora, dentro desse biotipo para se sentir bem e tal. Então, assim, olha só como é perigoso, né? Daqui a algum tempo, se a narrativa social mudar, não, agora tem que ser as mulheres com tal corpo, agora tem que ser o busto assim, a cintura de tal jeito. Não vamos dar conta. Vai ficar igual aquelas pessoas tentando montar algo sobre si mesma. E não é só sobre a aparência. Às vezes, a pessoa tenta montar as suas características até de personalidade. Eu tenho que ser mais extrovertida. Aí fica forçando a barra para ser extrovertida e nem é o jeito dela. Então, a minha pergunta para você: o que a sua insegurança faz com você? Será que ela faz você se afastar da sua autenticidade? Será que a sua insegurança faz você ter comportamentos que não têm a ver com você? Será que a sua insegurança faz você mudar a sua opinião numa roda de conversas? Que você tá ali entre os amigos, você tem uma insegurança de dar a sua opinião, aí você vai, muda, ou você se omite,
Ou você não deixa o seu eu aparecer? O que a insegurança faz com você? Será que você se isola, evita sair porque a insegurança faz isso? Então você vai refletir, peraí. Então, o tempo todo, no final, eu desmarco com a pessoa. Eu nunca vou por causa da minha insegurança. Será que a minha insegurança hoje ela sabota uma área tão importante na nossa vida chamada socialização? Pensa aí comigo, tá? E olha, se você tiver alguma experiência e pergunta para compartilhar, coloca aqui no balãozinho com ponto de interrogação e a gente faz esse momento de troca, tá? Compartilhando também a sua história aqui. Agora, e no âmbito profissional? Quais são os pensamentos que podem surgir de insegurança nesse âmbito profissional? Antes disso, eu vou ler o que a Marina colocou pra gente. Às vezes, se as pessoas não validam eu estar bonita ou ser bonita, eu relativizo meu próprio senso de estou bonita. Acho que é insegurança. Olha só, é uma insegurança, porque depende dessa validação do outro. É claro que é legal receber um elogio. É claro que até certo ponto é normal você tirar, assim, às vezes o outro para validar uma coisa sua. Vou dar um exemplo. Tem dia que vou dar o exemplo da roupa de novo. Eu ia numa ocasião, aí eu vesti uma roupa, aí eu fui lá, mandei uma foto para minha irmã e falei assim, ficou legal? Eu tô na dúvida. Essa dúvida é o quê? É uma insegurança. Não sei se tá legal. Até aí tudo bem. Todo mundo pode ter suas inseguranças, suas dúvidas. Aí minha irmã falou, ficou bom sim, mas olha, troca o cinto. Dessa cor vai ficar melhor. Eu falei, então tá bom. Beleza. Até aí tudo bem, faz parte você ter o outro ali para compartilhar, para trocar ideia, e aí faz um papel de validação. Tudo bem. A questão é quando isso é muito excessivo e você não consegue sair sozinha para comprar roupa sem alguém confirmando aquilo que você escolheu. Você não consegue. Se a minha irmã não tivesse me respondido, o que eu ia fazer? Buscar qualquer pessoa desesperadamente, deixar de ir no lugar, trocar toda a minha roupa e ir para aquela que eu tinha certeza que eu já conhecia? É a escolha. Então, ter o outro para validar ou confirmar, tudo bem. A questão é quando isso acontece de forma excessiva, a ponto de você não conseguir lidar com essa insegurança, porque sentir insegurança é normal. Não é um objetivo terapêutico acabar 100% com a insegurança da vida de alguém. Isso nem é possível, porque a todo momento surgem novas demandas, surgem novos contextos e a insegurança aparece. Eu desconfiaria de uma pessoa completamente segura o tempo todo que não experimentasse, ou vivenciasse uma insegurança sequer. Eu desconfio. Se chega uma pessoa dessa para mim hoje e fala, sou muito segura em todas as áreas, a todo momento, em toda circunstância, eu vou desconfiar disso. Porque a insegurança ela é normal do ser humano. A questão é quando ela se torna excessiva a ponto de paralisar a sua vida pessoal e paralisar a sua vida profissional. E aí eu vou ler aqui os exemplos de pensamento de insegurança na carreira, na vida profissional. Primeiro, não sou capaz. E aí, você está diante de uma demanda profissional. Às vezes é na faculdade ainda, estudando, se capacitando. Aí já surge, não sou capaz, não vou conseguir. A insegurança ela vai trazer ainda pensamentos mais pessimistas. Não tenho habilidades necessárias. Nunca vou conseguir crescer. Aquela pessoa faz melhor. Eu não tenho aquele talento, aquela habilidade. Aí aqui tem assim, melhor me capacitar mais. Olha essa frase. Até aqui tudo bem. Olha essa frase. Melhor eu me capacitar mais. Tem algo de errado com essa frase? Não. Claro que é melhor a gente se capacitar mais. Só que eu coloquei esse pensamento aqui, mas para trazer um contexto específico. Esse pensamento, ele atrapalha aquela pessoa que está procrastinando começar algo
porque ela usa esse pensamento como desculpa por causa da insegurança dela. Ela nunca consegue começar aquilo, porque sempre que ela chega diante de algo para começar, ela diz, melhor me capacitar mais. Não, não é agora. Eu tenho que aprender isso. Aí eu vou começar esse curso. Aí faz o curso. Não, mas agora eu tenho que fazer o outro. Aí sim eu vou começar o trabalho. Ah, tá. Aí você vai e faz o outro. Nunca é a hora certa para ela se arriscar. E para uma pessoa muito insegura, de fato, nunca será a hora certa. Essa pessoa, ela tá tentando, né, ter experiência com aquilo que ela nem colocou em prática. Ela quer ter habilidades de uma pessoa experiente sem passar pelo modo iniciante. Essa conta não fecha. Como que isso vai acontecer? Então lembre-se, se capacitar é necessário, é contínuo, mas é durante o fazer. Será que hoje na sua vida profissional é isso que está te atrapalhando? O que está por trás da sua insegurança profissional? É a fala de alguém? É a narrativa de alguém? É a voz do seu pai, é a voz da sua mãe, alguém da sua família que duvidou de você, afirmou algo negativo na sua direção, que você não ia dar em nada ou você não ia conseguir. O que está por trás da sua insegurança? Eu já pude também acompanhar um caso que o que estava por trás da insegurança dela era uma falha. Ela cometeu um erro no trabalho. Depois daquele dia desse erro, ela não foi mais a mesma profissionalmente. Esse erro trouxe um impacto muito forte para ela. E aí, toda vez que ela estava diante de um desafio profissional, aquele erro vinha igual um fantasma. E o erro, a experiência de ter errado, fazia com que ela tivesse pensamentos negativos sobre ela, como se aquele erro fosse acontecer de novo. Um exemplo, tá vendo? Você não vai conseguir, você vai errar de novo. Olha, cuidado, você não é capaz, você erra sempre. Frases assim, que surgem à mente, vai paralisando. Aí quando vê, a pessoa tá no trabalho assim, ela tá lá no trabalho dela, na sala dela, terminando as coisas. Aí quando ela faz algo, ela já fica assim, será que isso aqui tá certo? Aí é melhor perguntar. Aí ela pega o papel, vai lá, fulano, isso aqui não sei o que e tal. Não, tá certo. Mas isso daqui é assim mesmo? Não, tá certo, pode fazer, pode continuar. E ela fica ali travada, precisando da pessoa para dar respostas. Porque profissionalmente tem uma insegurança. Outro ponto que eu vejo com frequência: insegurança para mudar de carreira profissional. A pessoa já sabe que não é isso que ela quer para a vida dela, o que já é um grande avanço. A pessoa já sabe o que ela não quer. Gente, saber o que não se quer é maravilhoso, porque já elimina ali as possibilidades que atrapalham o nosso caminho. Mas é preciso chegar na resposta do que se quer. Se você for guiada só pelo que você não quer, você não vai conseguir chegar perto do seu objetivo, porque no final a gente precisa encontrar a resposta do que eu quero. Pelo menos naquele dia, naquela ocasião, naquela circunstância, por aquele período. Então, uma pessoa sabe que ela não quer mais aquela função, aquele emprego, aquela área da vida. E ela quer mudar profissionalmente. Às vezes abrir um negócio, sair de uma sociedade para fazer o curso dela. Enfim, são muitas possibilidades. Você tem hoje uma insegurança profissional? Qual é a sua insegurança profissional? Você pode compartilhar aqui comigo? De repente eu tenho algo para dizer que pode te ajudar. Qual é a sua insegurança profissional hoje? Qual é? Me conta aqui. Pode falar nos comentários ou você pode usar o recurso aqui das perguntas. É bem interessante usar o recurso das perguntas porque eu posso selecionar, a pergunta vai aparecer aqui e eu respondo ao vivo para você, tá? Então, qual é a sua insegurança profissional? É de mudar de área? O que é? Então, você deve identificar
qual é o nome dessa insegurança, o que está por trás dela e o que você pode fazer para mudar essa realidade. Tem gente que fica esperando aprender todo o processo até o final para dar o primeiro passo. Só que essa conta não fecha, isso não vai acontecer. O que você tem que saber deve ser o necessário para dar o primeiro passo. Chegou no primeiro passo, você vai construir o saber para dar o segundo passo. Chegou no segundo passo, você vai construir o saber que vai te dar o terceiro passo. É assim. Tem gente que está aqui no zero e já quer saber o passo do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto. São respostas que não serão dadas, até porque existe a experiência do processo. Tem coisa que você só vai aprender lá dentro da situação. Tá? Eu falei aqui mais cedo que às vezes alguns traumas familiares podem trazer insegurança. Mas não é só familiar. Existem relações tóxicas no trabalho que deixam a pessoa extremamente insegura. Eu não sei se você já conviveu com alguém que tem um perfil mais dominante. Até aí tudo bem, né? Dominância é um traço de personalidade, tá tudo certo. Porém, algumas pessoas de perfil dominante se excedem na maneira de se relacionar e acabam exercendo comportamentos abusivos, tornando aquele ambiente de trabalho tóxico, e isso é gerador de insegurança. É aquela pessoa que a gente fica com medo de falar as coisas. Se você vai tirar uma dúvida, aquela pessoa já fica assim: gente, mas você não sabe disso, eu não falei pra você semana passada, como é que você não sabe disso? É aquela pessoa que parece que a sua dúvida não faz sentido, que é óbvio que você tinha que saber. Você já conversou com alguém assim? E isso alimenta o quê? A sua autoconfiança? Não, alimenta a sua insegurança. Tem um vídeo lá no canal do YouTube, você digita lá, terapia em minutos, ambiente de trabalho tóxico. Aquele vídeo até tem bastante visualização. Lá eu conto um pouco sobre ambiente de trabalho tóxico. Eu até compartilhei lá uma experiência minha, quando eu trabalhei em um salão, eu fui recepcionista de um salão de beleza, e ali eu entendi que era um ambiente de trabalho tóxico, porque as duas sócias não se davam muito bem, e aí tinha uma rixa e tal, e eu tinha que reportar as duas, e elas me davam ordens diferentes, e eu não sabia quem que eu tinha que cumprir. Aí tinha uma que me pedia para mentir, e eu não gosto de mentir. Isso afetava meus princípios e valores pessoais, e eu não estava aguentando mais ficar ali naquele trabalho. Então, chegou um momento que eu tive que tomar uma decisão, e eu pedi para sair. Porque eu vi que só me posicionar não era suficiente, eu precisei sair dali. Então, tem lugares que a gente primeiro tenta com posicionamento, e tem lugares que a gente precisa realmente sair, que esse é o posicionamento, sair dali. É você que vai descobrir isso na sua jornada. Então, às vezes, a sua insegurança é porque aquela figura abusiva tá ali. Nenhum momento você faz nada certo, tá sempre sendo repreendida. Nossa, você não faz nada certo, toda hora você recebe uma repreensão de alguém. É claro que a pessoa vai ficar em insegurança, ela não pode dar um passo sem ser observada, ela não pode dar um passo sem alguém olhando com um olhar de crítica. Qualquer pessoa ficaria insegura, sim. Qualquer pessoa. Ó, tá chegando perguntas aqui. Deixa eu ver. Mudei de país por conta da família e o inglês é a minha insegurança. Olha que experiência interessante pra gente comentar aqui, né? Algumas pessoas também podem compartilhar disso, mas você vai identificar os seus bloqueios com o inglês. Que bloqueio é esse? Tem que destravar, tem que se soltar para falar. É o medo de ser ridicularizada, medo de errar, medo de passar vergonha. É você bancar essa experiência com a sua autenticidade, que eu estou aprendendo. Eu mudei de país e eu estou aprendendo. Ninguém é obrigado a saber, gente, um idioma,
nascer sabendo todos os idiomas. Você tem uma língua nativa. Essa que você foi criada, alfabetizada, beleza. Então, você vai se abrir para aprender algo novo. E só tem uma forma de vencer a insegurança em relação a isso, que é praticando, se arriscando, se soltando. Tem que desbloquear mesmo essa trava, tá? Você tem que desbloquear. Então, você tem que colocar em prática, treina e observa se você tem medo de ser envergonhada, medo de errar. Quanto menor o seu medo de errar, vai ser melhor para a sua jornada. Entendeu? Para você se soltar. Errar não precisa ser desejado. Nem é esse o objetivo. Mas saiba que fará parte. Você vai usar o erro como aprendizado. A cada erro você deixa ali como experiência de aprendizado. E cada vez mais você vai se sentir segura. E cuidado com a comparação. Nem sei se é o seu caso. Nossa, fulano já está dominando bem mais o inglês do que eu e tal. Cuidado com a comparação. Tá bom? Eu já vi bloqueios assim acontecer. Eu lembrei agora enquanto eu falava com você aqui. Uma vez uma pessoa falou inglês ali e tal. E alguém corrigiu a palavra que ela usou. Parecia um tom errado ali a pronúncia e deu outro sentido. E aí, na hora de ser corrigida, a pessoa riu. Para que isso aconteceu? Criou um bloqueio nela porque a pessoa riu. Aí criou um bloqueio enorme, ela ficou super travada. Então, primeiro ela tinha que superar aquela experiência da pessoa ter rido dela porque ela falou uma coisa com a pronúncia equivocada e tal. Ela precisou lidar com isso para depois deslanchar no inglês. Aí, quando ela viu, ela já estava superando tudo isso. Estou saindo de um ambiente de trabalho mega tóxico. Levei um tempo para ter coragem de dar o primeiro passo. Apesar de saber que é tóxico, rola realmente uma insegurança. Então, é exatamente assim. Mesmo sabendo que aquele trabalho nos faz mal, pode gerar essa insegurança. A Amanda compartilhou com a gente. A minha insegurança nunca foi conseguir escolher uma carreira na faculdade. Na época, pensava... a minha insegurança foi nunca conseguir escolher uma carreira na faculdade. Na época, pensava que não teria capacidade de concluir nada. Por isso, nunca escolhi nada. Colocava muitas barreiras em cada área que pensava. Isso há 15 anos atrás. Olha essa experiência. Isso daqui me lembra o que a gente falou no começo. Como eu não tenho respostas do final, eu nem começo. E deixa eu te falar, realmente, a gente não terá respostas completas do final. Temos que começar. Aprender a bancar a nossa decisão de que ao escolher uma coisa, naquele momento eu estou excluindo outras, é verdade. O que não significa que seja uma escolha vitalícia, mas é uma escolha. Então é necessário aprender a naturalizar essa forma de excluir outras coisas. Não dá para ser tudo o tempo todo na vida, né? Então, a gente seleciona aquilo que faz mais sentido com a gente, né? E aí, a insegurança vai atrapalhar bastante a tomada de decisão. Alguém que diz, eu não posso errar, então é melhor não fazer nada. Se eu não posso errar, é melhor não fazer nada. Só que aí, a pessoa esquece de um ponto. E o erro por omissão? Porque às vezes não fazer nada já é o erro, né? A pessoa fala assim, Júlia, eu prefiro muito mais errar pelo que eu não fiz do que errar pelo que eu fiz. Parece que tem um peso maior aquilo que eu causei. Então, é preciso desenvolver, além de uma autoconfiança, desenvolver aí um processo de auto-perdão. De uma relação consigo mesmo mais justa, mais gentil. Se todo erro que você cometer for uma punição terrível que você comete, você vai ficar paralisado na vida, só para afastar a possibilidade de punição. Eu lembro que em relação à faculdade, quando eu estava nesse momento da vida, eu escolhi e tal, aí na mesma hora que eu escolhi,
Eu já parei de futucar outras possibilidades. Eu parei de procurar outras coisas. Eu escolhi e fiquei naquilo ali. Porque se eu continuasse me alimentando, e esse curso, e aquele, eu ia me confundir. Então, se eu tomei uma decisão, se eu escolhi, eu foquei naquele caminho. E aí eu lembro que quando eu olhava os 5 anos da faculdade, parecia tanto. 5 anos de psicologia. 5 anos, eu achava até muito. Falava assim, gente, é muito tempo, né? E tal. Hoje, depois que a gente se forma, a gente vê que 5 anos não dá tempo de aprender tudo. A gente tem que depois buscar conhecimento e tal. Então, eu fiz 5 anos de faculdade, mais 2 de pós. E a gente ainda fica assim, tenho que aprender mais, porque a fonte do conhecimento é inesgotável, né? Mas o que me ajudava a dar sequência naqueles 5 anos era pensar de 6 em 6 meses, porque a cada período da faculdade era 6 meses. Primeiro período, 6 meses. Segundo período, 6 meses. Então, eu parei de olhar 10 períodos em 5 anos, eu passei a olhar o período. Tudo bem, o meu objetivo maior é terminar os 5 anos. Mas está muito distante olhar em 5 anos, é desanimador. Então, eu encurtava a minha visão e colocava ela uma visão mais focada no meu presente. O que eu tenho é o quê? É terminar o período. De fevereiro a julho. É o que eu tenho para trabalhar, fevereiro a julho. Parece mais realizável, parece mais fácil de encarar. E assim eu fui, repartindo a visão do meu objetivo. Eu tinha ele todo, de vez em quando eu dava uma olhadinha lá, olha, daqui a 5 anos, tá? Daqui a 4 anos, de vez em quando eu dava uma olhadinha lá. Mas não era sempre, eu me guiava pelo meu presente. De vez em quando eu dava uma visitinha no futuro e voltava para a energia mental para o meu presente. Se a gente coloca uma energia mental em algo muito distante, nossa, consome demais a nossa energia e a gente não realiza nada. Então, a insegurança pode sim trazer essa dificuldade de escolha, né? Então, a insegurança pessoal, profissional. Se você hoje vive esse cenário de insegurança, pode estar, né, acontecendo 3 coisas aqui com você. A primeira, ausência de autoconhecimento, ou seja, você não se conhece bem. Se está muito insegura é porque você não conhece o suficiente o seu eu. Seu autoconhecimento precisa ser reforçado. A segunda coisa, autoconceito distorcido. Você pode ter uma construção do seu eu negativa, distorcida, geradora de insegurança. A terceira, crenças limitantes. É aquilo que você acredita sobre si, sobre a vida, que geram insegurança. Essa profissão é muito difícil, nossa, nunca vou ser capaz, ninguém da minha família conseguiu tal coisa. Na vida pessoal também. Não, nunca vou ter um relacionamento bem-sucedido. A minha família tá cheia de divórcio, na minha família eu nunca vou conseguir construir algo. Porque a minha mãe divorciou, minha tia, minha avó e a minha prima. E eu não quero passar por essa experiência, então eu nunca vou conseguir um relacionamento e tal. E aí... eu bati no microfone. E aí... a pessoa começa a ter inseguranças por causa das crenças limitantes, que é uma forma de interpretar a vida, as situações negativas que te atrapalham. E qual é o processo para sair dessa insegurança excessiva? Processo de resgate da sua autoconfiança, que consiste em autoconhecimento, elaborar objetivos, colocar planos em prática. Autoconhecimento é você se conhecer. Saber o que você quer, saber o que você não quer, visualizar um caminho e seguir por ele. Elaborar objetivos. Por que você precisa elaborar objetivo? Para fazer a próxima parte, que é colocar planos em prática. Não tem uma autoconfiança teórica. Toda autoconfiança precisa acontecer na prática. Porque você precisa de uma coisa que eu selecionei aqui, ó. Crie evidência de que você pode confiar mais em si mesma.
Você precisa ir para a prática, fazer contato com os seus desafios para ver o quanto você é capaz de resolver algo. Você fala, Júlia, mas quando eu fui para a prática, aconteceu um erro, uma falha e tal. Mas espera aí, como é que você reagiu diante do erro? Porque às vezes esse era o aprendizado daquela experiência. Diante de um resultado negativo ou não esperado, como que você reagiu? Então, tem que vir para a prática. Você vai criar evidência de que você pode confiar em você. Sabe aquela experiência que dá muito certo? Que a gente faz, que a gente consegue e a gente termina assim, nossa, que bom, tô orgulhosa de mim. Tô feliz que eu consegui. Tô feliz. Esse sentimento precisa vir e isso só vem com a prática. Não tem teoria para essa parte. Tá bom? Então vamos fechar a nossa live sabendo desses 3 passos? Investir no seu autoconhecimento, elaborar os seus objetivos, colocar planos em prática para criar evidência de que você pode confiar em você. E tudo isso segue em direção ao fortalecimento da sua autoestima. Tá bom? Lembre-se, todo mundo pode sentir insegurança, mas a insegurança excessiva, ela traz prejuízos, ela te deixa paralisada e sabota o seu projeto de vida. Combinado? Eu quero te lembrar que essa live aqui no Instagram, ela fica salva por 1 semana. As lives, elas estão agora lá no YouTube, tá? São gravadas e eu coloco lá no YouTube. Se você quer ouvir, quer assistir a live da semana passada, ela será arquivada aqui, então, e já está disponível lá no YouTube. Se você quiser assistir, rever, anotar, tá bom? Então, a gente fica por aqui. Um beijo para vocês. Obrigada pela companhia. Durante a semana a gente continua a nossa troca de experiências aqui, tá bom? Beijo para vocês. Tchau, tchau.